Fala galera, estamos de volta aqui para mais uma aula de Química e agora a gente vai começar um outro tema. A gente agora vai começar a falar sobre número de oxidação, um tema que é um pouco de matemática, mas que ajuda bastante a gente a entender alguns processos e falar sobre conteúdos que virão mais à frente, onde a gente vai precisar muito desse conceito, tá legal? Primeiro vamos tentar entender o que seria o conceito de número de oxidação. O número de oxidação, na verdade, ele pode ser definido de duas formas. Nós já vimos que existem compostos iônicos e compostos moleculares. Dentro dos compostos iônicos, nós temos um cátion e um ânion. Isso quer dizer, nós temos um íon com carga positiva e um íon com carga negativa. Nesse caso, essa carga do cátion positiva e do ânion negativa é o número de oxidação daquele átomo especificamente. Então, é a carga real, é o valor que ele recebeu ou perdeu elétrons e apareceu ali na forma de uma valência. E nós chamamos isso de número de oxidação. No caso de substâncias do tipo covalente, o que acontece é que ele não tem essa perda ou ganho de elétrons. Então, como existe um compartilhamento de elétrons, você vai precisar entender que, na verdade, o número de oxidação, ele vai ser uma carga teórica. Como assim uma carga teórica? É uma carga obtida, momentânea naquele tipo de interação que ele esteja fazendo, aquela tipo de ligação e específica, em alguns casos, naquela substância, sendo diferente, talvez, em substâncias diferentes que ele esteja. Então, a ligação, ela vai influenciar dentro do número de oxidação. O número de oxidação, basicamente, seria a carga. Carga essa real, como é o que acontece na ligação iônica, ou uma carga teórica, que seria essa quando você tem a ligação, um composto covalente. Como é que a gente calcula? Qual é a ideia do cálculo no número de oxidação? Primeiro conceito, a ideia é o seguinte. Quando a gente fala de número de oxidação, a gente tem que entender que o número de oxidação ele está relacionado a todos os átomos ali presentes. Então, quando eu pensar numa substância, a ideia é que o somatório de todas as cargas dentro de uma substância seja zero. A ideia é que quando eu some as cargas, e a gente falou isso num outro momento, numa outra aula, quando a gente se referiu lá, por exemplo, na ligação iônica, quando a gente falava lá, onde a gente tinha que igualar as cargas, e por isso a fórmula era daquela maneira, isso serve para todas as substâncias, iônicas ou moleculares, o somatório de cargas tem que ser sempre nulo. Não pode sobrar cargas dentro de uma substância química. Por isso que quando a gente vai calcular o número de oxidação de uma substância, a gente diz que o somatório de todos os NOxes, de todos os átomos, tem que sempre ser zero. Uma outra questão é as substâncias simples. Toda substância simples, que é aquela formada por apenas um elemento, não apenas um átomo, mas um elemento, H2, O3, S8, são substâncias que têm apenas um único elemento. Nesse caso, para essas substâncias, o NOx total vai ser zero, como todas as outras. Só que aí, para todos os elementos, os átomos terão carga zero. Tá legal? Então, quando eu tiver uma substância simples, isso quer dizer uma substância que tem apenas um elemento, a carga daquele elemento é zero, indiferente de qualquer elemento que seja. Seja o hidrogênio do H2, seja o enxofre do S8, seja o oxigênio do O3. Tá legal? Então, todas essas substâncias vão ser do tipo simples, consequentemente, esses elementos vão ter carga zero. Porém, alguns elementos têm o chamado NOx fixo. O que seria o NOx fixo? Seria que esses elementos têm uma carga única, que pode até variar dependendo de um tipo, de uma característica da substância. Eu coloquei aqui uma tabela que ajuda um pouquinho para a gente gravar e conhecer quais são os principais NOx, as principais cargas de alguns elementos. Por exemplo, os elementos metais alcalinos, aqueles elementos do primeiro grupo da tabela periódica, eles têm número de oxidação mais 1. Em qualquer substância, a carga dos elementos metais alcalinos, isso é, elementos que estão na primeira família da tabela periódica, no primeiro grupo, é mais 1. Os metais alcalinos terrosos são aqueles elementos do segundo grupo da tabela, mais 2.
todos eles têm carga mais 2. Em qualquer substância que eu tenha um elemento que seja metal alcalino terroso, que seja do segundo grupo da tabela, a carga dele é mais 2, independente de onde ele esteja. Aqui eu listei alguns elementos específicos, como é o caso da prata, que tem o NOx mais 1, o zinco, que tem o NOx mais 2, o alumínio, que aparece bastante também, NOx mais 3, e o flúor com NOx menos 1. Esses elementos, em qualquer substância que eles encontrem, eles terão a carga específica, o NOx fixo, não irá variar de maneira alguma. O hidrogênio, ele aparece na grande maioria com NOx mais 1. Legal? Ele aparece na maior parte das substâncias com um valor de carga mais 1. Pode acontecer, com uma pequena exceção, nos chamados hidretos, que é um pequeno número de substâncias, dele vir com NOx menos 1. Mas a ideia geral, a gente pensar que o hidrogênio tem carga mais 1. Dificilmente nós teremos substâncias com ele menos 1. Isso acontece quando ele aparece no final da substância. Os hidretos são essas substâncias onde você tem o hidrogênio ligado a um outro metal. É um tipo específico de substância. Quando você tiver o hidrogênio ligado a esses metais, aí sim ele terá como característica o número de oxidação menos 1. Mas é um número muito pequeno de substâncias aí, certo? O oxigênio, assim como o hidrogênio, ele pode ter 2 valores, mas o valor que ele mais aparece é no valor de carga NOx menos 2, tá legal? Ele vai ser, normalmente, o elemento mais eletronegativo. Então, como ele normalmente é o elemento mais eletronegativo, ele vem com carga menos 2. Existe um grupo de substâncias chamadas de peróxidos, que tem essa característica aqui, 2,2, é sempre H2O2, K2O2. Essas substâncias são uma exceção e você tem um oxigênio com valor de NOx menos 1. Existem outros valores de NOx para o oxigênio, porém, é um número muito pequeno de substâncias e que pra gente, no nosso caso aqui, para o concurso que a gente vai trabalhar, dificilmente a gente vai encontrar esse tipo de substância. Então, a ideia é carga do oxigênio menos 2, até porque ele normalmente vai estar em substâncias aonde ele será o elemento mais eletronegativo, consequentemente o valor da carga dele será maior, será menos 2. Os calcogênios, quando não tem oxigênio, nós temos ele com carga menos 2, ele sendo os mais eletronegativos, e a mesma coisa para os halogênios. Eles vão ter carga menos 1 quando também forem os elementos mais eletronegativos, quer dizer, quando não tiver oxigênio ali junto deles, tá bom? Então, a ideia, gente, é você conhecer essas cargas. Pô, mas por que eu preciso conhecer todas essas cargas? Porque existem elementos que não têm o NOx fixo. Como eles não têm o NOx fixo, a gente vai precisar calcular o NOx, a carga desses elementos. E como que a gente faz isso? A gente vai usar exatamente a regra que o somatório das cargas é igual a 0 e os NOx fixos. Por exemplo, H2SO4. O hidrogênio aqui, carga menos 1. O oxigênio aqui, carga menos 2. Então eu tenho hidrogênio com carga mais 1 e o oxigênio com carga menos 2. O enxofre, ele não tem carga fixa ali, porque ele é um calcogênio, mas ele não é o mais eletronegativo. Preciso calcular, preciso saber qual o valor da carga dele. O somatório de todas as cargas é sempre 0. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho? 2, então tenho 2 vezes o valor mais 1. Quantos átomos de oxigênio eu tenho? 4. 4 vezes a carga menos 2. E o somatório será 0. Caio numa equação bem simples, numa equação matemática de primeiro grau bem simples, chego a um valor que vai me indicar qual é o NOx do enxofre especificamente dentro dessa substância. O NOx do enxofre pode variar, dependendo da substância que ele tiver, ele terá uma carga diferente. Por exemplo, aqui eu tenho cálcio, carbono e oxigênio. O cálcio é um elemento da família dos alcalinos terrosos, então vale mais 2. O oxigênio, mais eletronegativo aqui, menos 2. Se eu quiser calcular a carga do carbono, que é o que aqui está sobrando, é o que não tem o valor de carga fixa, eu vou fazer o quê? Apenas um átomo de cálcio vale mais 2. Carbono, não sei qual é o valor. Oxigênio eu tenho 3
vezes o valor dele menos 2. Caio numa pequena equação matemática de primeiro grau bem simples e encontro o valor do carbono sendo mais 4. Então o NOx do carbono dentro dessa substância será mais 4. Então, gente, coloquei aqui 2 exemplos para a gente fazer juntos, vamos dizer assim, para a gente tentar entender como é que funcionaria. Então vamos lá, HNO3, o hidrogênio, carga mais 1, oxigênio, menos 2. Como eu só tenho um átomo de hidrogênio, mais 1. Nitrogênio, eu não sei o valor. Oxigênio, eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, 3 vezes menos 2. São 3 átomos com valor de menos 2. O somatório da carga é sempre 0. Vou resolver a equação de forma bem simples. 1 mais x menos 6 igual a 0. X vai ser igual a mais 5. Mais 5 será o NOx do nitrogênio dentro dessa substância. Reparem que não é um valor fixo. É o valor que ele está sendo colocado para essa substância especificamente. Por exemplo, aqui eu tenho outra substância, o alumínio. O alumínio vale mais 3. Oxigênio vale menos 2. Vou resolver então. Quantos átomos de alumínio eu tenho? 2. Cada um vale mais 3, cada um tem sua carga mais 3, mas aí vem um detalhe. Reparem ali que eu tenho um parêntese. Por que eu tenho esse parêntese? Porque eu tenho o número 3 multiplicando todos os elementos que estão lá dentro. Então, tem quantos átomos de enxofre? 3. Tenho quantos átomos de oxigênio? 9. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. Então, vai ficar 3 vezes o x, né? No caso, eu não sei o valor do enxofre, então coloco aqui logo, ó, 3 vezes x, que é a carga dele, mais, não são 9 átomos de oxigênio? 9 vezes a carga dele menos 2, o somatório sempre 0. 2 vezes 3, 6, 3x, menos 18 igual a 0. 3x vai passar para lá 12, x aqui vai ser igual a mais 4. Então, a carga do enxofre, nesse caso aí, será mais 4. Reparem o seguinte, qual foi o valor do NOx do enxofre aqui? Mais 6. Qual foi o valor do NOx do enxofre aqui? Mais 4. Então ele variou. Dependendo da substância que ele se encontre, ele terá um valor de carga diferente. Então, para cada substância eu terei alguns valores diferentes de NOx para alguns elementos que não têm aquele valor de NOx fixo, como a gente falou. Lógico, existirá uma repetição. Nós veremos o enxofre com carga mais 6 em outras substâncias sem ser essa. Nós veremos o enxofre com carga mais 4 em outras substâncias sem ser essa. Mas eu não posso dizer que esse valor é o valor fixo do enxofre, já que pode variar dependendo da substância que esse elemento se encontrar. Certo? Continuando falando aqui ainda do NOx, do número de oxidação, a gente vai ver o seguinte. A gente tem, por muitas vezes, íons. Esses íons, eles são formados às vezes por mais de um átomo de elemento químico. Eu tenho íons compostos. Eu não tenho simplesmente o íon formado por um único elemento. Eu tenho íons compostos formados por mais de um elemento. Nesse caso, eu também posso querer saber qual é o NOx do elemento dentro desse íon. E eu tenho que tomar um certo cuidado. Por que eu tenho que tomar um certo cuidado? Nesse caso, o somatório das cargas não é 0. Lá na substância não sobra carga alguma. No íon sobra carga. Tanto sobra carga que essa carga é colocada ali. Mais 1, menos 1, mais 2, menos 3. E aí, como eu tenho esse valor de carga ali, no somatório de todas as cargas presentes, eu não posso mais igualar a 0. Eu tenho que igualar ao valor daquela carga em questão. Então, por exemplo, o SO3 menos 2. Isso é um íon composto com carga menos 2. É um íon negativo. Na hora de eu calcular, por exemplo, o NOx do enxofre, já que eu não sei, eu vou ter que saber o seguinte, que esse NOx, que eu não conheço, somado ao oxigênio, menos 2 vezes 3, por quê? Lembrando que o oxigênio tem carga menos 2. Como a carga dele é menos 2, 3 vezes o valor da sua carga. Só que aqui, ó, na hora de igualar ou não iguala a 0, eu vou igualar a quanto? Eu vou igualar a menos 2. Eu vou igualar a carga
específica que aquele átomo, que aquele íon possui. Como o íon tem menos 2, igual a menos 2. O raciocínio será semelhante e vou chegar dessa forma ao valor da carga do NOx, do enxofre dentro daquele íon. Então, dependendo da carga que o íon tiver, se eu tenho um íon com carga mais 4, eu vou igualar mais 4. Se eu tenho um íon com carga menos 2, eu vou igualar menos 2, mais 1, mais 1. Então, dependendo da carga, eu vou igualar esse valor total do somatório a essa carga especificamente falando, certo? Bem, então olha só, vamos fazer agora uns exercícios relacionados ao número de oxidação aí, legal? Vamos fazer essa primeira questão que aparece aqui. Então eu tenho, nas substâncias, aí eu apresento 4 substâncias, todas elas com carbono. Ele quer saber qual é o valor do número de oxidação no carbono, no caso do carbono, dentro de todas essas substâncias. A gente vai resolver. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer o valor do NOx, do carbono em todas elas. A gente vai fazer. Carbono, no caso aqui, ó, cálcio vale mais 2. Elemento alcalino terroso, então o valor dele é mais 2. Oxigênio, elemento mais eletronegativo, menos 2. Então fica mais 2, mais x, mais 3 vezes menos 2, somatório de todas as cargas, sempre 0. 2 mais x menos 6 igual a 0. O valor da carga aqui vai ser mais 4. Então, o NOx do carbono dentro dessa substância vale mais 4. Beleza. Vamos para a próxima. Cálcio mais 2, carbono é o x. Então fica mais 2 mais 2 vezes o valor x igual a 0. Então vai ficar aqui, ó, 2x é igual a menos 2, x aqui vai dar menos 1. Então já sei que a carga do carbono nesse caso, menos 1. CO2 é x, o oxigênio é menos 2, 2 vezes menos 2, aqui porque ele é o mais eletronegativo, então ele tem que ser o valor de menos 2, igual a 0. X menos 4 igual a 0, x aqui mais 4. Tá feito aqui. O último, carbono como substância simples. Se o carbono está como substância simples, em toda substância simples, x é igual a 0. O valor da carga de qualquer átomo, esteja ele dentro de uma substância simples, é 0, não preciso calcular. Então fica mais 4, menos 1, mais 4 e 0. Então a resposta correta aqui vai ser a letra D. Ela que me dá o valor exato de todas as cargas de todos os NOxes para o carbono. No carbonato de cálcio, no carbeto de cálcio, no gás carbônico e também no carbono na forma de uma substância simples. Legal? Vamos lá. Continuando aqui, ele fala, no mineral, aí tem um mineral aí com um nome bem bonito, né? Que a gente tem aí, não vou nem ler, não vou nem perder meu tempo lendo, porque senão não vou falar besteira aqui, vai ficar feio. De fórmula mínima, CaTiO3. O número de oxidação do titânio, então ele quer o número de oxidação do elemento químico titânio aí. Eu tenho o cálcio que vale mais 2 e o oxigênio que vale menos 2. Então fica mais 2 mais x mais 3 vezes menos 2, já que eu tenho 3 átomos de oxigênio, igual a 0. Então vai ficar 2 mais x menos 6 igual a 0, x aqui vai ser igual a mais 4. Então o valor da carga que eu tenho do titânio vai ser mais 4. O número de oxidação do titânio, nesse caso, vale mais 4. Consegui chegar ao número de oxidação dele e a carga dele. Gente, então com isso a gente encerra todas as questões aqui. A gente fez aí 2 questõezinhas, encerramos o conteúdo de número de oxidação. Lembrando, a carga, esse valor de carga, ele pode ser fixo para alguns elementos e pode variar para outros. Para você chegar ao valor da carga daqueles que variam, você tem que fazer o quê? Fazer o somatório e igualar a 0. As cargas serão somadas de todos os átomos e não pode ter sobra de carga. Quando eu tiver um íon, especificamente falando, aí eu já vou igualar a carga desse íon, já que tem essa sobra, esse valor que sobra para cada um deles. O número de oxidação, ele é fundamental para a gente conhecer um pouco da nomenclatura das substâncias, entender um pouco sobre os elementos, sobre as formas que a gente tem das substâncias químicas. Então ele é fundamental. Ele não é um conceito especificamente talvez pedido dentro de uma prova, mas a ideia do conteúdo, ele é fundamental. Tá legal? Então a gente encerra por aqui mais uma aula. A gente se encontra no próximo tema. Um abraço, até a próxima aula.